Eu sou o Lincoln e esse é o Por Cima da Zebra. Estamos de volta depois de algumas semaninhas aí de uma mini férias. Estou com o meu amigo Rafa Metzger e o popular Jacaré. Uma boa noite a todos. Ó, boa noite a todos aí. Eu vou começar pedindo desculpa aí de a gente não fazer aí as últimas 2 semanas aí. A gente não vai deixar isso acontecer mais, mas o pessoal queria dar uma descansada aí, então a gente acabou parando aí por 2 semanas. Eu sou o Jacaré, popular Superman de Interlagos, e vamos fazer uma brincadeira aí, bater um papo aí sobre a última corrida e umas fofocas aí de Fórmula 1. Isso aí, olá pessoal, bem-vindos de volta a falar um pouquinho sobre Spa, né? Tivemos 3 semanas aí de Spa, e agora a Spa de verdade chegou nesse último final de semana com uma corrida com algumas surpresas, algumas coisas interessantes, a volta de uma mini férias encaminhando para uma outras férias, né, na Fórmula 1. Mas vamos lá, a pista, provavelmente a pista que 10 entre 10 pilotos gostam de correr, né? É isso daí, Rafa. E nós estivemos também há 2 semanas atrás lá em Interlagos, às 6 horas de São Paulo. O Rafa esteve lá. O Paulão, que hoje não está participando do episódio, também esteve conosco lá. Só faltou o Jacaré que não conseguiu ir. Não Ah, não conseguiu ir deu. lá de São Paulo. Não Corrida deu. espetacular, hein? E no GT decidido no finalzinho lá com o Dudu Barrichello conquistando o pódio. Não deu para eu ir dessa vez, mas da próxima aí, vamos ver se eu consigo aparecer por lá. Ah, eu queria mandar um abraço aí pro pessoal lá, para um grupo de amigos lá, o pessoal de Birigui lá, que mandou uma mensagem para mim em box, pô, manda um abraço pra gente lá, que eles estão acompanhando a gente, então é legal mandar pro pessoal, o Grupo Selva lá, os outros grupos lá do pessoal que anda de kart em Birigui, que está acompanhando a gente. E também o Grupo Oficina do Mestre Cavalo, o grupo de capoeira de Caçapava, meu filho faz capoeira lá e pediu para a gente falar dele aí. E obrigado de acompanhar a gente. É isso daí. E não se esqueça, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comenta aqui com a gente o que vocês acharam do episódio. E quem quiser que mande um abraço, só deixar a mensagem lá que no próximo episódio a gente manda um Curte, abraço para todos. curte, compartilha e mande. Não pode falar. Não pode falar. E também Pode estamos ser. lá no Instagram, no arroba Por Cima da Zebra. Curta a nossa página no Instagram É, eu, também. eu tô sem boné Por Cima da Zebra, que o meu tio Gustavo Argal e passou lá na empresa, eu quero esse boné. Puf, pegou e não devolveu mais, olha, é dele. Acabou, eu perdi meu boné pro meu tio. Ele falou que queria um boné para ele, não teve jeito, ali. Perdi. Não, e tá chegando o Grande Prêmio do Brasil, né? Do GP de São Paulo. A gente já precisa bolar o bonezinho de É, 2025. mas eu tô de Ferrari hoje. Ah, tá legal, tá legal. O Hamilton fez bonito, né? Leclerc Fez, conseguiu uma Leclerc terceira colocação. conseguiu um pódio, então acho que Bom, foi bem legal. Bom, vamos para o que interessa aí. exatamente. Vamos começar a falar da corrida aí, que eu acho que da sprint, teve um monte de coisa legal. Nesse final de semana foi legal, apesar da corrida achar um pouco apática num certo momento. Você falou do Hamilton, mas o Hamilton começou muito mal o final de semana. Aquele rodadão, né, cara, bem na bus stop ali, na chicane, que a chicane é um pouco traiçoeira ali, mas Mas a gente não vale esperava que o Hamilton. A gente não esperava que o Hamilton fosse fazer isso, acabou largando lá atrás, lá, né? Então, não foi. O começo foi bem traumático para ele, né? não pôde fazer muita coisa na sprint, né, Rafa? Não, ele estava ainda buscando talvez um acerto aí pro carro, né? E mas ele se recuperou bem na corrida, né? A sprint foi ruim para ele, não conseguiu uma boa posição na, na sprint, né? Chegou em 15º só. Então, No qualify ele Ficou foi no Q1. péssimo, né? 16º. Mas na corrida ele conseguiu remar bem aí, acertou talvez na estratégia, né? Chuva para, é sempre uma loteria, né? Ganha quem ganha vantagem Ah, quem consegue fazer uma leitura melhor.
E eu acho que eles conseguiram, a Ferrari conseguiu fazer uma leitura boa aí sobre as Mas condições em Spa. o grande destaque do quali da sprint, também no quali da principal, foi o Gabriel Bortoleto. Cravou o Q3 em ambas as É, qualificações. conseguiu o Q3 e andou bem tanto no sprint quanto na Qualify. A sprint eu tenho uma ressalva aí, eu acho que eles deviam mudar alguma coisa na regra, fazer pontuação a mais, fazer alguma coisa, porque assim, como a pontuação é pequena, ninguém quer arriscar. Acaba que, pô, por que que eu vou fazer alguma coisa? Lembra que o sprint fizeram uma época que Ali a pole. a posição da sprint era a posição de largada. Posição de largada, Isso era uma coisa interessante, porque animava o cara. Pô, se eu for melhor na sprint, eu já vou ajeitar a corrida para mim. É o começo da corrida, praticamente. Agora, ela ficou meio que uma coisa sem Ficou uma validação mini nenhuma. corrida mesmo. Ficou Não, Na minha visão, eu particularmente eu não gosto do formato sprint. Eu sou mais tradicionalista, eu gosto do formato fim de semana convencional. então, Mas é a minha virou. opinião. A sprint tá virando só um treino, um treino livre, que se você tiver nas primeiras posições, você ainda consegue uma pontuação. Pontuação Os 8 pequena. primeiros pontuam. É, E exatamente. na sprint propriamente dita, o único destaque que teve ali foi logo na largada, o passadão que o Verstappen deu em cima do Piastri. É, Feita a ultrapassagem ali, o Norris acabou também tomando uma ultrapassagem do Leclerc. depois deu troco e ficou por isso mesmo. Mas é assim, se começa a olhar a corrida como um todo, ninguém quer arriscar, porque se você arriscar, você não vai dar tempo nem de fazer a classificação e o cara vai ficar lá para trás. Então ninguém quer arriscar. Vale pouco ponto, não compensa peitar ninguém. Então acaba que fica aquele negócio meio apático. Você fala, pô, e aí, o que eu faço o que com isso? Você lembra a sprint em São Paulo, que o Hamilton largou lá atrás, ganhou um monte de posição na sprint, depois ganhou um monte de posição na corrida, acho que acabou ganhando a corrida. Venceu a corrida em 21. É, Pegou a bandeira. exatamente. Pegou a Cara, bandeira. aquele ano foi extremamente emocionante, porque a sprint é o começo da corrida. E eu gosto do formato sprint, porque como eu gosto no monte de corrida, eu tenho a corrida na mais no final de semana. Então eu acho que é legal isso. Mas tem que fazer alguma coisa para que tenha, para que anime os pilotos a andarem. Porque senão, pô, o cara está em Praticamente décimo. a única coisa na sprint foi a ultrapassagem do Verstappen e acabou a corrida. Olha, aí a sprint acabou praticamente todos nas mesmas posições que O largaram. cara, Mas o cara, o que o Jacaré falou faz total sentido. Quer dizer, o cara não vai arriscar quebrar o carro, bater, sendo é, que dali a 2 horas ele tem um qualify para fazer, né? exatamente, E aí a galera é conservadora demais ali na sprint mesmo. o cara tá em 12º e para que ele vai tentar o 11º se não vai acontecer nada, não vai ganhar Não vai, ponto, não vai ganhar nada e aquilo não vai valer nem para ele largar numa posição melhor. Que se valesse para ele largar numa posição melhor, opa, beleza, cara, vou tentar aqui que pelo menos eu largo numa posição melhor para a corrida. Cara, já valeria alguma coisa. Agora ali, quem vai arriscar para quê? Né? Exatamente. O próprio Portoleto estava andando bem, ele estava em nono, se eu não me engano. Então, para que tentar um oitavo lugar? Para quebrar o carro e depois na corrida mesmo ficar lá para trás, ou nem conseguir fazer o qualify? Então, o sprint está meio que ficando obsoleto. Lá na frente pode até ser, mas para que o Piastri ia tentar fazer alguma coisa aí? O Norris, por quê? Não vale. Pra que o Piastri se arriscar ali, líder do campeonato, tranquilo, Norris Não atrás vai. dele, ele comboiou praticamente ali o Verstappen. Ele tava na frente do Norris, né? Ele, cara, tava tranquilão ali. Exatamente. Ele tá jogando com o regulamento debaixo do braço. Exatamente. Eu achei que o Bortoleto, tanto na sprint, na qualify e tudo mais, ele surpreendeu. Ele tá começando a pegar as manhas do carro. Tô achando que ele tá começando a soltar a corda. A última corrida, né? É, que ele arriscou o pneu lá dessa vez, ele ficou com meio. E Silverstone ainda teve ele rodou, né? E ele tava ele não teve o mesmo chassi do Huckenberg, né? Mas é aquele negócio, se ele acerta no pneu na Inglaterra, não deu certo. Aí é gênio, né?
Deu certo É, aí. mas isso aí É, sempre vai ser assim. mas ele tava com um Bom, chassi desatualizado também na Inglaterra. É, mas vamos lá, vamos falar de Qualify. O que vocês acharam? O do Qualify já começou no início ali, Cara, eu amo o Stroll, o cara. Stroll O Stroll com sair da Fórmula 1, a gente não vai ter de quem aí falar. Então, que ele permaneça. Cara, Não, brincadeira, eu não quero ele lá, meu. eu Quero vi o um Drugo no vídeo lugar. hoje do Stroll. Cara, Eu vi um vídeo, só me permite um parênteses aqui. Na hora que todos os pilotos estavam entrando, na Bélgica ainda é o caminhão, que vão todos os pilotos juntos no desfile pré-corrida. Cara, ele sozinho, no canto, mexendo no celular, enquanto todos os outros pilotos, um conversando com o outro, e ele sozinho ali. Ele não tem nem entrosamento com os colegas não dele. tem clima, não tem clima. Não tem clima. cara, Você vê até o Hamilton e o Verstappen que disputam, brigam e tal. Até no final da corrida você vê os dois conversando ali, final de treino. Mas você não vê isso do Stroll. Mas cara, ninguém quer papo com ele porque ele não agrega nada a ninguém. Eu cara, converso com sei ele, eu lá, vou falar o quê? sei lá esse cara, viu, cara? Assim, ele tem muita grana, mas dá a impressão que ele não tem amigo, né? Se ele quiser um amigo, ele me contrata, eu viro amigo dele, Ele fico de boa conta com o amigo, o que entendeu? é. Personal Amigo de friend. aluguel, personal friend, sou eu, de jaca. Tô dentro. Chamou o Verstappen, quiser um amigo, Stroll. tô aqui, ó. Stroll, desculpa, Stroll, vamos lá, velho. A gente roda o planeta aí fazendo merda. Mas Muito o louco Q1, as coisas que ele faz, né, meu? Não, cara. Não, mas, cara, alguém colocou no grupo uma visão do outro lado, da outra arquibancada. Aquela atrapalhada que ele fez lá no setor G. Que ele pegou, ele se perdeu ali na reta oposta, lá em Interlagos, passou reto, Sim, estou. e parou naquela partezinha de asfalto, a galera gritando, Drogovic, Drogovic, e ele pegou. Cara, ele virou do lado contrário, cara, e do nada entrou ali na brita e atolou. Ele atolou tentando voltar para a Se pista. ele desse a volta, ele ia, e se ele desse o cavalo de pau ao contrário, ele deu o cavalo de pau, ele nem deu de pau, entrou assim. parecia que ele não queria correr aquele dia. Acho que ele queria desistir. E o pior é que ele tinha batido o carro no dia antes, e os mecânicos viraram à noite arrumando o carro. Ele só deu, caiu ali, acabou. Acho que ele não tem clima nem da equipe do pai dele. Não tem. Não, Não os tem. caras devem falar, pô, tem. só o filho do chefe aí. Não, Mude de e- assunto. O E mecânico depois, falou isso. não, e depois chega dando capacetado em tudo, quebrando tudo, destruindo as coisas. O cara, xarope. Terminando o Q1 aqui, o Bortoleto foi pro Q3, mas ele deu uma sorte ali porque o Hamilton teve a volta deletada por limites de pista. Então, cara, o que aconteceu ali? O Hamilton ali, depois daquela Rouge ali, né? Ele, é a curva 4. Para quem joga videogame, né, cara? Você tem uma decidão ali assim, cara, joga a gente para fora, né? Joga a gente para fora antes do retão. Daí, aquela hora ali, ele deu uma cortadinha ali, cara. Puta, mas foi um pecado, né, cara? Mas fazer o quê? Mas foi ótimo porque o Bortoleto avançou. Exatamente, exatamente. Foi ali na curva 4, né? E ele deu Isso, uma na saída cortadinha ali, antes da Cameron, né? Do É, retão. depois da Rouge na saída ali. Isso, aquela saidinha, aquela curvinha para a esquerda, que faz uma raça já. Mas ela puxa mesmo para a esquerda, cara. Todo mundo que faz ali, se marcou, você corta caminho ali. E ele deu essa cortadinha bem na volta rápida. Pra gente foi bom, porque foi deletada a volta dele. E ele nem questionou, né? Porque tinha sido Ah, não. mesmo, né, cara? Ele Eles ficam esperando porque tem uma revisão, mas É, é não o tinha que jeito. se tivesse dúvida, eles teriam Daí o Bortoleto foi pro Q2. Por sorte, Q2 porque e o Hulk ficou no Q2 e o Bortoleto avançou no Q3. avançou pro Q3. Foi espetacular, cara. Eu quase que assim. Cara, esse foi o primeiro sábado do ano que eu não trabalhei, né? Então, eu, eu consegui fazer um Aproveitou. monte de coisa. Mas, cara, foi bem emocionante. Eu acho que a Qualify foi bem emocionante, foi bem legal mesmo, cara. E mesmo o Q3 lá também foi legal pra caramba, hein, cara. Com aquela disputa final ali. Pegou ali entre o Norris e o Piastri. O Norris É, acabou cravando a pole. cara, mas eu achei que o Leclerc ia ser espetacular. Que eu achei que ele ia podar todo mundo, viu, cara? O Leclerc veio forte, viu, cara?
Eu achei que a decepção, eu achei que foi por parte da Red Bull. Mas a Red Bull, se você vê, tem a imagem da asa traseira do Verstappen da corrida sprint para o quali, tá diferente. Eles modificaram o carro para o quali já esperando a chuva no domingo. Mas um monte de gente fez isso, né? Deixou o carro com mais asa e o carro mais alto um pouco para a chuva. Então você via que o carro estava preparado para a chuva. O carro preparado para a chuva tem um monte de desvantagens e vantagens, né? Para a gente que é o espectador, o carro fica com mais asa. Então, você pega no retão onde abre a asa, vai ter mais diferença de um carro para o outro. No carro preparado para a pista seca, ele tem menos asa. Então, com menos asa, você tira a asa, você não tirou nada, o carro já é rápido. Então, acaba que a vantagem do DRS é muito pequena quando o carro está preparado para seco para essa pista. Entendeu? Você pega o ano passado teve bem mais ultrapassagens, entendeu? O carro estava mais preparado para a chuva. Se todo mundo estiver preparado para a chuva. Então, esse ano foi mais apático um pouco na corrida. E no fim das contas, a pole do Norris não é muita vantagem largar na pole na Bélgica, né? Por causa. Depois lá no final da reta Camel, o líder, Então, após uma largada, ele fica bem vulnerável. Mas é por causa disso que eu falei. Se ele tiver todo mundo com pouca asa, daí ele tem vantagem. Mas fica vulnerável porque o cara pega o vácuo. Tem um retão ali, se o cara fizer aquela primeira ferradura, que é a curva difícil ali, né? Fizer junto, legalzinho, descer o decidão junto, sem se desesperar. Se o cara se desesperar, conseguir fazer o Rouge colado. Fazer o Rouge colado é para poucos, né? Faz a Rouge colado. Fez no sábado e o Piastri fez no domingo. Cara, eu já vi relatos aí do pessoal que anda ali, né? Eu vi o Christian Fittipaldi falando, né, cara? Pô, desci ali, pensei que parecia que eu tava descendo a montanha-russa. Você, nossa, primeira vez que o cara desce, o negócio é louco, cara. Várias pessoas relatando isso, porque aquela descidona diz que é um negócio louco. E quando chega lá embaixo, o subidão também é um negócio nervoso, porque tá ali a velocidade muito alta, faz com o pé colado, né, cara? Então o cara faz com o pé colado e colado atrás de outro ali para desgarrar. Se o cara entrar num vácuo meio brabo, o carro sai reto ali, bate lá naquela casinha que desmancharam, né? Que fizeram agora a arquibancada bonita lá. Hoje todos fazem com o pé colado, mas lá atrás, anos 80. Não, era só os mais loucos. A galera ficava lá para escutar quem tirava o pé e quem fazia o pé embaixo. Então, mas daí ele quem consegue fazer bem perto do piloto da frente, né? Ele fatalmente vai engolir o cara no retão, cara. E foi o que ele fez com o Norris. E depois que engoliu o Norris não conseguia mais alcançar ele. E tinha um tratado já, que eles já tinham conversado antes, que era o seguinte, que quem tivesse em segundo ia colocar o pneu duro. Bom, e agora entendeu? Vamos passar aqui para um assunto polêmico. Porque, cara, chove, a Fórmula 1 tem o popular pneu de chuva que é só para eles transportarem, para gastar com peso no transporte nos aviões. Porque, cara, não usa. E ainda mais em Spa. Em Spa parece que o medo deles correrem na chuva por conta da Eau Rouge é maior ainda. Você lembra um ano que virou um boliche aquilo ali, que ninguém mandou, que saiu um monte de carro da pista, quebrou tudo. Você lembra disso? Não? 98 ou 99, se não me engano. Mas foi logo na descida, que foi depois, antes da Eau Rouge. 98. Exatamente, foi naquela. Você passa a ferradurinha de curva 1 ali, aquela curva para direita ali, que sai todo mundo ali. Levou o outro ali, acho que foi 98 ou 99. E tinha chovido. Eu lembro que foi em 98, porque eu servia o tiro de guerra em 98. Tinha saído de uma guarda, eu era o rei do sábado. Eu tinha saído da guarda, aí eu cheguei em casa e falei, eu tô cansado, vou dormir. Pus pra gravar a corrida, na época a gente usava o VHS, pus pra gravar a corrida e dormi. Na hora que eu acordei e coloquei pra ver a corrida, vi o boliche lá. Acho que só passaram os 3 primeiros, ou os 4 primeiros, o resto ficou todo mundo. Rubinho, Rossetti também, brasileiro. Só que daí, o que acontece? Eles perceberam, né, que isso é pro esporte, apesar que a turma gosta de ver um acidente, de ver o acidente faz parte do show, né?
mas se acabar com mais da metade do grid, é um negócio meio complicado, porque sai todo mundo da Foi pista. depois disso que eles começaram a largar atrás do safety car. Agora eles estão Naquela tentando época, voltar a largar parado, mas foi depois dessa corrida, né? se eu não me engano, naquela época ainda tinha o carro reserva. Tinha um carro reserva por equipe, e teve equipe que perdeu os dois carros, eles precisaram escolher quem é o piloto que ia largar com o carro reserva. Então, daí fica uma situação horrível, né, cara? Putz, acaba com tudo. Então, devido a esse tipo de coisa, devido uma coisa que o pessoal não sabe, Mas antes andava mais, até um tempo atrás aí andava mais na chuva. Hoje em dia, então é isso que eu ia falar. Tem um quesito técnico que é o seguinte: o efeito solo. O efeito solo, o que ele é, na verdade? Você veda o carro embaixo para que ele grude no chão. Ele cria ali uma coisa que chama um tubo de Venturi, né? Roda de avião invertida. Que transforma o carro numa ventosa. Ele chupa o chão. E daí criaram umas aletas lá embaixo do carro, né, que são os túneis, que fazem com que o vento entre nesse lugar e passa mais rápido e chupa o chão. Né? Só que isso é uma vantagem ferrada no seco. Quando você vai andar no molhado, que você levanta o carro, perde esse efeito. Então você fica com uma coisa ali que só vai servir para te atrapalhar. Então o carro ficou muito pior. Tem coisas na Fórmula 1 que essa evolução fez com que algumas coisas não sejam possíveis mais. Que às vezes, eu lembro um cara me enchendo um saco, você fala bem do Rubinho, mas o Senna andou com o carro com 3 marchas, tal, com outro mundo. Hoje, como a época do Rubinho, que estragavam um componente hidráulico, o carro não muda mais nenhuma marcha. Ele não viu cara, que tem a terceira. me Acaba. desculpa. Um cara era Ayrton Senna. Não precisa falar Então, mais nada. o cara é Ayrton Senna, mas o Ayrton Senna, num carro que você estragou um componente hidráulico, você não tem nenhuma marcha, você nunca não tem mais, cara. Não tem Sem marcha não vai. entendeu? Sem marcha não vai. Se você descesse do carro, você está empurrando, igual o No Mansell. Brasil ele conseguiu engatar a sexta e foi embora. Exatamente, mas se você não tem hidráulico, você não faz. E agora o carro com efeito solo, o carro não anda na chuva, entendeu? O carro não vai andar na chuva, então você tem que levantar muito o carro e o carro fica um carro guiado. Então fica uma coisa complicada. Então a gente começa a olhar esse tipo de coisa mudou muito na Fórmula 1. Então a gente tem que aceitar e não tem o que faça. Agora o lance de não usar o pneu, o regulamento. O lance de não usar o pneu, esse pneu aí realmente não tem o que fazer, não dá para usar o pneu. Se usar o pneu, andou 3 voltas, começou a melhorar, estragou o pneu. Ninguém quer usar essa porcaria. E tem que levantar muito o carro, porque a chuva está muito brava. Bom, o fato é, esse pneu tem que tirar da brincadeira, coloca um pneu a mais de qualquer outra coisa no lugar. Sei lá, faz o intermediário do intermediário. Pode ser um quase. Muda o componente, coloca um hard com um componente mais duradouro. A O que tem que borracha fazer. dura mais. O que tem que fazer é mudar, porque isso aí não serviu para nada, a corrida atrasou. Atrasou 1 hora, atrapalhou minha vida completamente, minha época brigou comigo, porque a gente foi almoçar tarde, tudo aconteceu, entendeu? Aí Mas daí depois. Depois eles retornaram, deram ali mais acho que 3 voltas atrás do safety car, né? Já tinham dado uma no 4 começo voltas. para verificar a situação. E largado atrás do safety car e também não largaram parado, porque hoje o diretor de prova tem essa prerrogativa de escolher, larga parado ou não. Ali ele optou, até mesmo por esse histórico de Spa, pela largada lançada, que seria em tese melhor para o Norris. Exatamente, eu não entendi essa, cara, porque assim, tudo bem que na última corrida o Piastri fez aquela palhaçada de juntar no freio e tal, e atrapalhou o Verstappen e acabou tomando punição e aconteceu aquela coisa toda. De repente, por medo disso, o Norris achou melhor não fazer gracinha nenhuma. Mas o Norris, ele errou na primeira curva ali, ele deu uma saidinha de traseira. Ele deu uma espalhadinha ali, exatamente, ele deu uma espalhadinha ali, deu uma sambada, e isso aí fez com que o Piastri acompanhasse ele mais de perto.
Aqui já é a, não era. a frenagem, aqui já é a saída ali, o Piastri coladinho, ele conseguiu O fazer Piastri não ia largar longe do Norris nem a pau, ele ia vir, nem que fosse perder o carro no Rouge, mas ele não ia deixar o Norris escapar, cara. Ele tava sangue nos olhos. Ele já tinha ele- perdido a primeira posição na sprint, ele não ia, ele ia tentar se beneficiar da mesma forma que ele foi prejudicado na sprint. ele teve aula com o Verstappen e aprendeu. É, É. ele não Mas, ia mas, deixar assim, o Norris ganhar a terceira consecutiva nem a pau. mas foi emocionante isso aí, né, cara? Achei que foi legal. Eu queria que o Norris ganhasse para botar fogo no campeonato. Mas o Piastri fez bem. E, cara, é uma coisa interessante, hein? Faz um ano que o Piastri ganhou a primeira corrida, cara, de Fórmula 1. E agora ele já é o líder do campeonato e o cara para ser o campeão desse ano. Ó, o Piastri, eu já comentei em alguns episódios atrás, mas eu falo que o Piastri lembra muito o Prost, porque ele é aquele reloginho. Ele Sim. se arrisca quando não pode, ele não se arrisca, e ele não muda. E a gente tem que reconhecer, tem aquela rivalidade Senna e Prost, mas o Prost era aquele reloginho, né? Prost era É, frio, Prost era é, o, Frio. o Prost Piastri lembra muito ele. é ousadia lá embaixo e erro mínimo, né? Cara, Quando pode, ele tira as asinhas, mas quando não pode, ele vai lá e faz o dele. exatamente. Não, o Piastri é o cara, assim, eu gosto da ousadia do Norris meio nervosão, vai, tentar, mas o melhor piloto, não tem o que dizer, o Verstappen é o melhor piloto na atualidade, né? Isso aí é fato. isso é discutível, né? Então, mas eu gostei o Tsunoda foi melhorzinho, né? Não, ele foi bem. Mas aqui, só pra gente voltar um pouco, os pilotos que optaram por largar dos boxes estavam todo mundo lá atrás. O Hamilton, o Sainz, o Antonelli e o Alonso. Modificaram o carro, mas o único que conseguiu fazer alguma coisa foi o Hamilton, Hamilton. né? Que conseguiu É, avançar E bem. fez um cara, corridaço, né? cara, o Hamilton fez uma puta corrida, mostrou o que a gente espera dele, né, cara? Chegou na sétima colocação ali atrás de todo Então, eu acho assim, ele largou, Fora o show, né? largou lá atrás, teve volta que ele passou duas pessoas, né, dois carros, ele fez ultrapassagem de tudo que é jeito. Cara, ultrapassou inclusive na chicane, lá na Buzz Stop, lá ele fez ultrapassagem E, ali. e teve uma informação do Hamilton que no final da corrida eles ficaram ali um pouco receosos com a questão do combustível. Por quê? Geralmente quando chove, eles tiram o combustível por conta do peso, consome um pouco menos. E o Hamilton, eles tiveram um pouquinho de tensão no pós-prova ali. Salvo engano, acho que é 1 litro de gasolina que o carro precisa ter para ir para a amostra lá, para fazer a verificação. E no finalzinho ali teve essa questão, mas deu tudo certo. Então ele estava até com o carro um pouquinho mais leve, e eles arriscam mesmo no limite. Tanto que o Russell perdeu a vitória no passado, porque foi no limite ali foi menos de 1 quilo, né, do Russell ano passado. E o Hamilton teve essa questão do combustível, mas no fim das contas conseguiram extrair lá o 1 litro, salvo engano, que precisam para fazer as verificações. Então, é que normalmente o que eles fazem, né? O cara, eles imaginam que numa corrida com chuva vai ter safety car. O cara vai andar com safety car, vai ficar várias voltas andando devagar, e essas voltas andando bem mais devagar vai economizar combustível. Então, para que colocar tanto combustível, né? O carro de Fórmula 1 faz 900 metros com litro, né? Então, Que isso não é um é, ponto por litro. então, você imagina, é um negócio absurdo. Então, se ele colocar menos combustível, o carro está mais leve e ele consegue ter um desempenho melhor. Só que se não entra safety car, né, o cara joga uma carta. Não entra safety car, o cara fica comendo o carro. Chega no final, ele não tem combustível para concluir a corrida. E ele tem Teve que até, tirar o som. teve até um comentário de que você viu que o Hamilton, quando ele chegou no álbum, ele não passou o álbum. Disse que ele comboiou praticamente ali, economizando combustível. Dizem que
que esse seria uma tática para ele fazer um pouco da economia do combustível para chegar até o final. Eu não duvido, não, porque se Ele ele. É que ele é obrigado a deixar um tanto de combustível para fazer análise depois, para ver se o combustível não está adulterado e tal. Então, ele é obrigado a deixar um pouco de combustível. E se ele continuar andando com o carro do jeito que estava, no desempenho que estava, ele ia acabar perdendo, não tendo combustível para fazer análise. E sem combustível ia tomar punição de novo. E o ele esse ano ele tá bom para tomar com punição, né? e além da corrida, porque ele fez uma ótima corrida ali, saiu de trás, não, ele chegava, fazia a ultrapassagem. Ele também fez a parada no momento certo, no momento ideal. Foi uma volta antes dos outros, né. Ele foi um dos primeiros a arriscar ali e fazer a parada, É, ele, e deu, Hülkenberg. e deu muita sorte, né? Quem fez isso deu muita sorte. E assim, Bortoleto deveria ter arriscado. o Bortoleto devia ter arriscado. Só que acontece, cara. O que tá acontecendo com o Bortoleto, cara? O Bortoleto está o gato escaldado, né, cara? Tem medo de água fria. A gente fala que a gente tinha um cachorro lá na chácara lá do meu pai, que ele comia ovo. Então a gente esquentou um ovo, fervemos um ovo, colocou na boca dele e fechamos. Ele ficou, sai até fumaça do nariz. Depois passou uns dias, a gente chegou assim, ó, cara, ele vai ficar com medo de ovo, né? Ele ficava soprando o ovo, né? Para poder comer. Não adiantou nada. Mas o Bortoleto tá assim. O Bortoleto tá com medo de fazer as coisas. Na hora que, pô, tem que trocar o pneu. Ele falou, opa, pera, vou esperar, vamos ver o que os primeiros lugares vão fazer primeiro para eu trocar. Eles arriscaram com o Hülkenberg, o Hülkenberg É, estava lá atrás. cara, Deu certo, o Hülkenberg até passou o Bortoleto depois. até ali no começo, nessa primeira troca, deu muito certo, né? Como o Hamilton, como outros ali que trocaram, colocaram o pneu slick e voltaram bem mais rápido. Tinha uma parte da corrida da pista que ainda estava bem molhada, estava um pouco arriscado, mas no resto do circuito estava muito rápido. Então estava compensando esse pedaço e uma volta a mais já estava deteriorando o pneu, né? Então deviam ter trocado sim, mas o Bortoleto ele tá mais prudente, porque é o que você falou, entre ser o gênio e ser a besta, às vezes é uma volta é para ficar burro, depois uma volta a mais para ficar inteligente, né, cara? É mais ou menos assim. Mas Você lembra o Rubinho, uma vez que ele foi ganhar uma corrida, ele bateu de frente com a Ferrari ali, ó. falou, não, não vou trocar, nem vou trocar, e foi com o pneu slick, o carro sambando para tudo que é lado. Primeira vitória dele, né? Em Hockenheim. Exatamente. O Roger Brown falou, Rubinho, o Roger Brown falou, Rubinho, você que tá na pista. O que você acha? Dá pra ir? O Rubinho falou, eu vou. Foi lá e ganhou a corrida. Se mantém que dá certo. Então, Mas eu gostei da questão ali da Sauber, porque o Hulk acabou voltando na frente e logo o Bortoleto estava com mais ritmo mesmo durante todo o final de semana. Tinha mais ritmo que o Huckenberg, chamou no rádio, a equipe já fez a inversão e ele é, foi embora, né? Ele abriu bem do então, Huckenberg. se ele fizesse, se ele não tivesse dado linha, né? Passou e sumiu, minha opinião, ele deveria até devolver, Ele né? tem que devolver, é. Se ele ficar. Eu acho que a Sauber, eu não entendi a segunda parada do Hulk. Eu arriscaria deixar ele ali para tentar marcar um pontinho na 10ª posição, mas Ele tinha que ter ficado ali. Ele tinha que ter ficado ali. Aquilo ali foi uma puta de uma asneira. E aí, eu até vi um meme aí, né, cara, que o Huckenberg vem, pô, tá Sauber atrapalha, a estratégia da Sauber me atrapalhou. Daí o Bortoleto veio o falar, rabisco, é a primeira vez que estão fazendo isso com primeira você? vez. Né? Porque com ele é toda hora. Mas cara, eu não entendi aquilo. Cai naquela que você acabou de falar. Se desse certo, né? Se todo mundo parasse de novo, ele ia se dar muito bem. Mas ninguém mais parou, dançou, ele só perdeu tempo, né, cara? Só perdeu tempo. Mas sim, Ali atrás dele Gasly, Tsunoda, ninguém passou. é, não ficou, ficou uma coisa ridícula, né? Porque ele estava indo bem, parou, foi lá para trás e ele ainda passou dois carros lá ainda. Na última volta fez uma ultrapassagem, mas você vê que não valeu a pena. Não valeu a pena. Se E ficasse onde que estava.
O Verstappen, depois de vencer na sprint, ficou no quarto lugar. Ele até deu uma pressionada ali ou outra no Leclerc, mas não conseguiu nada. Eu achei que ele ia para cima do Leclerc, ia tentar alguma coisa, mas não tentou, não Também foi. eu achei que ele não se arriscou também ali. Eu acho que ele Ele até percebeu o disputou, carro. mas ele não foi com aquele sangue no olho que é peculiar. É. Agora uma coisa aí de fofoca aí, né? O que vocês acham aí que vai acontecer aí? O Verstappen vai mesmo para Mercedes? Não vai? Como é que tá? O Drugo vai para Apostas Cadillac? por cima da zebra. E aí, Rafa? Esse aí pode ser o bolão Coringa aí, valendo 5 pontos, né? É, o Super Bolão. É, Eu acho que há grandes chances dele ir para Mercedes, sim. ele tiraram uma foto dele com o Toto no aeroporto, indo pro avião, né? Trocando ideia. E vou além, tá? Na dança das cadeiras, tem se falado muito em a Mercedes manter o Russell e colocar o Antonelli na Alpine, né? Cara, é bem factível disso acontecer, hein? Eu Faz acho todo sentido. faz sentido, mas assim, é um erro de estratégia monumental, né, cara? Porque você imagina, puxar o moleque para cá para rebaixar ele, colocasse ele na Alpine direto. Concorda? É, Porque entra e na depois você verdade, sobe. o Toto Wolff ele queimou etapas ali. É, O Antonelli, ele não é um piloto ruim, mas não tem toda essa e isso experiência. foi uma coisa que eu comentei bastante o ano passado, quando a gente acompanhou a Fórmula 2. Eu falei exatamente isso. Falei, cara, ainda não tô vendo esse super piloto que é o Antonelli. Ele é muito bom, não é que é realmente um puta piloto, mas ainda tá verde. Precisa amadurecer um pouquinho, né? Mas, cara, faz sentido isso que esse movimento Eu hoje, acho, né? eu acho que já fechou. Eu acho que já fechou. O Eu Christian acho. Horner foi demitido por conta disso. O Helmut Marko veio no final de semana, não, o Verstappen vai ficar. Mas o que esses caras dizem não se escreve. Não dá para escrever, não. Eu Na acho. McLaren, eu lembro, foi num grande prêmio da Hungria. Não, o Daniel Ricciardo fica na McLaren. Passou as férias, ele já tinha sido demitido e tinham contratado o Piastri. Não dá para escrever o que os caras falam, isso é fato. Mas eu acho, eu no lugar do Verstappen, né? Que sou eu, né? Como ele pode escolher para onde ir, eu ficaria na Red Bull. Eu ficaria na Red Bull. Faz o ano que vem na Red Bull. Como a regra é nova, e daí vê como é que ficou o carro. E daí chega e fala, eu vou para Mercedes. Entendeu? Não? Por outro lado, se a Mercedes tiver um canhão e o Russell fizer bonito lá e ganhar o campeonato, de repente a Mercedes fala, agora não te quero mais. Pode ser também, não é para se duvidar. Mas assim, ele tem o que ele quiser na mão, né? Porque assim, estão falando que a Mercedes ano que vem, isso, aquilo, mas é uma pura especulação, ninguém sabe. Entendeu? Quem sabe? O fato é que a Red Bull perdeu assim, todos os técnicos ali, engenharada, perdeu todo mundo. Foi todo mundo embora, cada um foi para um canto e não tem mais. Red Bull Então, sofreu um desmonte total, né? um desmonte monstro. Um desmonte monstro. A Sauber teve uma mudança radical que vai virar Audi e ainda vai sair da Suíça, né? Que ela estava lá em Zurique, eu acho, né? E está indo para Inglaterra, que a Audi vai ficar igual, tá todo mundo na Inglaterra. Porque um dos grandes problemas da Suíça, né, é que não tem não, a engenheirada que é preparada para a Fórmula 1, tá todo mundo na Inglaterra. Então, se você quiser ter uma boa equipe, você vai ter que se manter na Inglaterra. Não adianta você ficar tentando fazer em outro lugar do mundo, só a Ferrari mesmo, né? Que o resto tá Bom, todo mundo na Inglaterra. e seguindo, voltando aqui para a corrida, os errinhos ali de Lando Norris. Após os pits, ele optou ele foi de duro, o Piastri de macio, de médio, né? De médio. E no final da corrida ele teria um pouco mais de pneu para chegar no Piastri. Mas ele cometeu alguns errinhos ali que podem ter custado ali, talvez ele chegar um pouco mais próximo do Piastri no final.
É, eu vi que eles já tinham combinado que quem tivesse em segundo iria optar pelo pneu duro, né? Isso já tava certo já, mas seria para no final da corrida chegasse junto, né? Com quem tivesse na frente. Porém, o que acabou acontecendo? Ele teve alguns erros mesmo e o pneu médio não teve tanto desgaste, né, quanto eles imaginavam. Né? Eles imaginavam que ia ter mais esse desgaste e acabou que não teve. Aí o Piastri conseguiu guardar os pneus dele ali. Não, e o Norris, ele estava andando mais, tanto que ele foi chegando, mas ele cometeu um monte de errinho, né? Igual esse aí, ele cometeu mais um punhado. Toda hora ele deu umas fritadonas. Deu fritada, É. No Eu- finzinho ali que ele tava, acho que a 3 segundos, salvo engano, faltando acho que 2 voltas, ele deu mais uma ali na primeira, na curva um, deu mais uma escapadinha, o pessoal da transmissão falou, o Norris tirou o pé. Não, ele errou. Na verdade, ele errou. E aí ele desistiu. Aí foi o balde dado. não, ele deu vários errinhos, né? Vários errinhos. Isso aí pode ter custado o campeonato dele, né, filho? Entendeu? São pequenos erros, porque ele poderia chegar com Exatamente. expiação em cima do Piastri para tentar uma ultrapassagem. Porque E, você a- vai somando, né, os problemas, né? e o Piastri conduziu ali tranquilamente, vitória do Piastri com Norris na segunda colocação e completando o pódio a Ferrari de Charles Leclerc. O Leclerc ele não tentou fazer nada, né? Não tinha, Se acho que, defendeu do Verstappen quando pôde. não tinha carro para isso. Defendeu quando o Verstappen chegou, conseguiu ir fazendo o que dava para fazer. Eu acho que não era possível fazer mais do que ele fez, mas pô, tá espetacular, né, cara? Para quem estava imaginando que a Ferrari não ia fazer mais nada no ano, tá aí. Eles ainda estão chegando, né? Apesar que eu acho que não vai ter mais atualização. Estão falando ainda assim, Eles, vai, eles tá, trouxeram uma atualização para a Spa na suspensão. E dizem que ela é para melhorar, é para andar bem agora na Hungria, essa atualização. então, a atualização ali, acho que eu já comentei isso em outro episódio já, mas o que acontece? Lá no GP da China, eles estavam muito baixos e estava pegando no chão, tanto que o Hamilton conseguiu aquela corrida lá, né, que ele ganhou lá a sprint, mas acabou com o assoalho e na corrida em si ele foi punido porque o assoalho gastou muito, então eles tiveram que regular o carro muito alto. E isso é um erro do link ali de suspensão traseira. Só que para corrigir isso, teria que a gearbox inteira ali teria que trocar. Então eles trocaram agora, é nítido até se você pegar a imagem lá, você vê que o ponto está mais para baixo. E daí você consegue deixar o carro numa posição para não ficar batendo o assoalho no chão e manter a posição, a altura correta. E parece que isso daí já é para o ano que vem. Inclusive, eles já estão fazendo alguns testes para esse tipo de suspensão para ser utilizada já no carro do ano que vem. Tem algumas. A própria Sauber, né, diz que as atualizações dele será possível, né, usar essas atualizações no próximo campeonato, aí, né, na próxima regra. Se for isso, muito bom, porque se não for isso, estão dando tiro no pé e perdendo tempo, né? Eles Pelo vão menos- aproveitar aí o que eles puderem colocar de atualização, que em tese possa ser utilizado no ano que vem, eles vão aproveitar o final do ano. Bom, então só para fechar aqui o Grande Prêmio da Bélgica, resultado final, vitória de Piastri com Norris na segunda colocação, completando o pódio Leclerc. Verstappen em quarto, seguido por Russell, Albon, Hamilton, Liam Lawson, que fez uma boa corrida na Racing Bulls, chegando na oitava colocação, Gabriel Bortoleto marcando mais alguns pontinhos e Gasly fechando os 10 primeiros que pontuaram no Grande Prêmio da Bélgica. Na 11ª colocação, Berman, seguido por Hülkenberg, Tsunoda, Stroll, Ocon, Antonelli,
Fernando Alonso, Carlos Sainz, Franco Colapinto e Isaac Hadjar. O Hadjar foi mal durante a Bélgica e o Colapinto conseguiu não colar o muro na Bélgica. Pô, as Haas eu esperava mais das duas, né? Elas andaram bem Elas andaram bem, cara. no começo do final de É, semana. andaram bem no começo do final de semana, andaram bem É sprint? na sprint, mas na corrida mesmo não foi o que a gente esperava. Bom, e vamos para o Mundial de Pilotos, liderança de Oscar Piastri, 16 pontos à frente de Lando Norris, com Verstappen na terceira colocação e Russell em quarto. A dupla da Ferrari vem com Leclerc e Hamilton na quinta e sexta colocação, Kimi Antonelli em oitavo, Albon na oitava colocação, em sétimo Antonelli, em oitavo o Albon, seguido por Hülkenberg, que vem fazendo um grande campeonato. E mais abaixo, vamos pular um pouquinho lá, vamos para Gabriel Bortoleto, brasileiro, já está com 6 pontinhos ali, e na cola do Berman. Vamos lá, vamos ver se o Bortoleto consegue ultrapassar ali, ó. O Tsunoda tem 10, o Berman 8. Acho que esses dois aí dá para beliscar. A primeira meta foi atingida, que foi pontuar na Fórmula 1. Agora a próxima meta é sair da rabeta da classificação. Passar o Berman e o Tsunoda. O Sainz Passar o Berman e o já é um Tsunoda. pouco mais difícil. E zerado o argentino Franco Colapinto e o Durran, que cedeu ao lugar ao argentino. E o Mundial de Construtores, liderança tranquila, ó, praticamente dobrando, mais que dobrando os pontos da Ferrari e McLaren, na primeira colocação com 516 pontos, seguido pela Ferrari com 248. E a Red Bull já é a quarta. Já é a quarta. A Mercedes em terceiro, a Red Bull basicamente com os pontos do Verstappen. Acho que tem 10 pontinhos ali do 10 Tsunoda. 10 do Tsunoda. A Williams vem na quinta colocação. A Sauber disputando com a Racing Bulls. A Sauber ultrapassou, está na sexta colocação. Racing Bulls na sétima. Aston Martin na oitava colocação. A Haas na nona colocação. E fechando na lanterninha a Alpine, porque o Briatore vai pagar os pecados dele. Bom, e agora vamos pro nosso bolão. A gente não Eu zerei. colocou o pole, até tá aqui. A gente não fez o palpite do pole, depois eu peguei o palpite foi posterior à qualificação. Eu fiz 2 pontinhos com a vitória do Piastri e o terceiro lugar do Leclerc. O Rafa marcou também 2 pontinhos com a vitória do Piastri e a segunda colocação do Norris. O Paulão acertou a terceira colocação do Leclerc. Pô, Jacaré, não acertou nenhum, meu. Eu zerei, cara. O cara não tá ajudando a gente, né? O pior que a hora que o Norris fez a pole, eu falei, dá certinho, cara, vou gabaritar. Mas não. Pô, mas eu gostei da Ferrari em terceiro, foi muito bom. Então, o que eu tenho que fazer é torcer, não pensando no resultado que eu quero, o resultado que vai dar, porque eu queria que o Norris fizesse, então eu devia ter feito diferente. E o Paulão segue na liderança com 18 pontos, eu estou em segundo com 15 e o Rafa 12. E o nosso querido Jacaré, o popular Superman do setor G, 4 pontinhos, mas você entrou depois, então a gente... Eu entrei depois aí e eu tô sendo lesado, porque ele teve tapetão aí alguns momentos aí do nosso campeonato. Então, E a próxima corrida, Grande Prêmio da Hungria, vamos colocar aqui os horários, treino livre TL1 às 8h30 da manhã, na sexta-feira, dia 1º, TL2 ao meio-dia, no sábado, dia 2, treino livre 3 às 7h30 e a qualificação às 11 horas. A corrida no domingo às 10 horas da manhã. Então vamos lá, ó. Bolão para o Grande Prêmio da Hungria. Quem quer começar? Vai lá, Jack. Norris, Verstappen e Astre. E pole. A pole de Lando Norris também. Também. É, A zebra, sétima colocação. a zebra, sétima colocação, cara. Eu vou de Hamilton. E aí, Rafa?
Bom, vamos lá. Pole, eu vou de Verstappen. Vitória de Verstappen. Segundo lugar, Piastri. Terceiro lugar, Leclerc. E a sétima posição. Sétima posição, eu vou com o Jacaré. Eu vou de Hamilton, você falou? Hamilton. Hamilton, é. Bom, eu vou de pole de Oscar Piastri. Vitória do Piastri com o Norris na segunda colocação. Em terceiro, quem que vai chegar na terceira colocação na Hungria? Vou de Leclerc. Manter o pódio da Bélgica. Em sétima colocação, o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto, Jacaré. Eu vou falar pro Paulão, como ele não tá aqui, eu vou falar, em primeiro lugar vai ser o Stroll. Segundo lugar, você acha que vai ser quem, o Rafa? Pro Paulão? Tsunoda. Tsunoda, terceiro. Terceiro vai ser o Colapinto. Tá, isso é do Paulão, né? Do Paulão. E a pole do Stroll. A pole do Stroll também. E a sétima posição, Piastri. Sete é Piastri. É isso aí. Paulão, tá decidido. Você vai ficar isso aí. Não tem boi, você não veio? A gente tá te ajudando, na amizade. Certo? Isso tudo na amizade, porque a gente gosta muito de você. Vai dar esse resultado. Então, Não, e as nossos palpites são baseados em dados. dados concretos, que isso é muito possível acontecer. E agora, quem faltar aqui, eu que vou dar o palpite do cara. Porque não é possível, cara. O cara falta no podcast. Inclusive. Sim, tá liderando. Ele fez menos episódio e tá liderando o bolão. Inclusive, quando esse pessoal não quiser fazer podcast, eu vou fazer sozinho, e daí eu vou dar os palpites de vocês. Pode ficar sossegado. Entendeu? Os próximos, que eu tô de férias, que eu não sei o que lá, passeata gay, aquele negócio todo que vocês falam que vocês vão. Não vai ter boi. Eu vou fazer e o bolão, pelo menos, eu faço para vocês. Tá beleza? Tá combinado? Quem faltar, eu faço o bolão? Nova regra do bolão do Combinado. Nova regra. O cara faltou, a galera que tá aqui faz o bolão pro cara, pensando logicamente em coisa técnica, não é para sacanear. Já pensou me dar uma zebra? Acontece. Estamos no por cima da zebra. Não, peraí. O por cima da zebra é por causa da zebra. É outra zebra. E por sinal, a primeiro final de semana que não tiver corrida, a gente vai explicar o porquê que existe uma zebra na pista. Né? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Inclusive, o Sérgio Maurício vive falando o nome do nosso podcast na nossa transmissão. Ele fala várias vezes durante a transmissão. Hamilton passou por cima da zebra. Exatamente. Parceirão. Vamos fazer um compilado. Um abraço, Sérgio Maurício. Um abração. Opa, eu gosto dele pra caramba. Cara, eu tô triste de estar indo pra Globo, viu, cara? Eu tô triste, sem desculpa. Não é só você, é consenso. Cara, todo mundo que eu converso, o cara fala, puta, cara, tava muito bom na Band, cara. A Band trata com carinho o negócio, cara. A Band gosta. A Globo é só grana, mas é o que temos por momento, né? Mas a gente tem F1 TV, então tá bom. Exatamente. TV que resolve. Resolve grande parte. Então, eu acho que dá para assistir também, escutar no Splash and Go lá, aquele rapazinho lá, é bom pra caramba, hein, cara? Você viu? Nunca ouvi ele. Cara, o podcast do Splash Go, você já viu? Eu já ouvi falar bastante deles. Cara, o cara é. Chegou, não é o do filho do. Não, tô confundindo. O filho do Jafone? Não. É Rodrigo o nome dele, cara. O Splash and Go, cara. A gente tem que falar dele porque o carinha é bom mesmo, cara. Ele é muito bom, cara. Muito técnico. Ele fala um monte de coisa, dá para você aprender muito com ele. Quem gosta de Fórmula 1, tem que assistir, cara, o Splash and Go, porque ele tem um monte de episódio, o cara é bom, O cara é... O dele eu nunca ouvi o podcast dele, mas agora pegar a dica do Jacaré, eu já ouvi falar muito do podcast dele, mas eu nunca... Eu coloquei um link aí do Splash and Go para você aí, tem muito para aprender com ele é bom, O cara é um canhão.
Canhão, um espetáculo muito bom para falar, não gagueja, não nada, pá, fala um monte. E ele agora está fazendo, ele tem um negócio que ele chama de outro canal, que é o quê? Você assiste na TV, mas escuta ele narrando. Ah, faz o Eu sei quem o é ele REC. sim, cara. Ele realmente ele manja. Cara, o Eu não cara, sabia que era chamava Splash and Go. Eu já cara, assisti. ele é um espetáculo. O cara é bom. O cara é bom. O carinho do Splash and Ele Go. manja, é verdade. Põe o link aí do Splash and Go aí depois nos comentários ali, o Lincoln, para o pessoal seguir ele aí, porque o carinha merece. Ele tem 1 milhão de Faz um bom seguidores, trabalho. cara. Quem faz um bom trabalho, a gente tem que. Tem que falar, cara. A gente está aprendendo com ele aí. Ele entrevistou esses dias o Reginaldo Leme, cara. Ele tá famosão, cara, é bom. O Splash and Go é bom. Bom, então, além de seguir aí, ó, segue a gente lá no Instagram, no @por cima da zebra. E o que a gente faz aqui no YouTube, Jacaré? Curte, compartilha e manda foto. Não pode falar. Quem for Interlagos, daí eu falo. Lá eu posso, lá sou liberado. Por enquanto, lá também estão cortando a gente, lá não pode falar um monte de coisa. Mas... Então deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. O Por Cima da Zebra fica por aqui. E semana que vem estaremos de volta, Grande Prêmio da Hungria. Um abraço a todos. Tchau, Um pessoal. abraço. Tchau, tchau. Valeu. Pá, vamos com tudo.